Eu tenho 40 anos e eu tenho um filho de 21 anos. E há alguns anos eu perdi o meu marido, o pai do meu filho, num acidente de carro. Infelizmente ele não resistiu e morreu no local mesmo. Depois disso, eu fiquei anos e anos sem conseguir olhar para outra pessoa, ou sem conseguir pensar em casar ou alguma coisa do tipo. Eu fiquei anos e anos e anos mesmo vivendo o meu luto. Até que um dia eu resolvi, passou um bom tempo de que eu já estava viúva, e eu resolvi dar uma chance para mim mesma. Afinal, eu sou nova, eu posso sim conhecer outras pessoas. E resolvi sair, conhecer outras pessoas. Até que eu conheci uma certa pessoa. Conheci uma pessoa muito legal, muito do bem, muito gente boa. Começamos a sair, a nos conhecer, até que ele me pediu em namoro. Eu aceitei, falei, não, já tá na hora, realmente é uma pessoa que me chamou a atenção, que eu tô gostando, então vou dar essa chance pra mim. E aceitei o namoro. Depois de um ano que a gente tava namorando, a gente resolveu casar, a gente resolveu morar junto. E a casa que eu morava com meu filho é a casa onde a nossa casa própria, onde o meu marido morava comigo. E eu não iria conseguir morar com ninguém ali naquela casa, sabendo que a casa foi do meu ex-marido, do meu falecido marido. Então mudamos para uma outra casa. E nessa casa nova que a gente arrumou, tinha uma casa no fundo, que era pro meu filho poder morar. Assim ele não perdia a liberdade dele e eu também não perdia a minha liberdade com o meu marido. E assim foi. Depois de um tempo, o meu filho começou a namorar. E ele começou a levar, obviamente, a namorada pra casa dele pra dormir. Só que com o passar do tempo, essa namorada dele começou a pegar uma certa liberdade dentro de casa. Ela ia lá na minha casa pra poder pegar alguma coisa na geladeira, tipo guaraná, chocolate, alguma coisa, e ela ia de pijama. Só que os pijamas dela eram muito curto, muito curto. E eu nunca, assim, eu sempre tratei ela muito bem, mas alguma coisa nela me incomodava e eu também não sabia. Mas eu achava que era coisa de ciúmes de mãe, então eu acabei deixando isso daí pra lá. Até que um dia, eu e meu marido, a gente tava fazendo um café de noite e ela entrou pra pegar água gelada. No que ela entrou pra pegar água, ela tava praticamente nua. Ela entrou, pegou a água e saiu rapidinho. Olhei pro meu marido e vi que ele tinha o check-up, ele olhou do pé à cabeça. Beleza, ali eu já não gostei. Então no dia seguinte eu fui conversar com meu filho, pedi pro meu filho falar pra ela, pra quando ela for lá em casa, colocar uns shorts maior em respeito ao meu filho e ao meu marido e a mim também que estava ali. Ela simplesmente cagou, não deu moral nem pra ele, nem pra mim e simplesmente passou. Então eu acabei também deixando isso de lado pra não ser chata. Numa sexta-feira, o meu filho ia ficar até 4 horas da manhã no serviço fazendo hora extra. E naquela noite, a minha mãe havia me chamado para jantar. Então, aceitei o convite da minha mãe. E poucas horas antes de ir para casa da minha mãe, meu marido começou com uma dor de cabeça e falou que não iria comigo porque ele estava com muita dor de cabeça. Então, ele ia tomar um remédio, ia deitar e descansar. Tudo bem até aí. Então, eu fui jantar na minha mãe sozinha. Assim que eu cheguei da casa da minha mãe, eu ouvi risadas. Então, eu entrei. A hora que eu entrei na cozinha, estavam os dois, a minha nora e o meu marido sentado na mesa, jantando os dois e rindo horrores, rindo muito. Aquilo me incomodou de uma forma, aquilo me incomodou de um jeito que eu não sei explicar. Então ali mesmo eu nem fiz questão de esconder. Peguei, fui pro meu quarto, tirei minha roupa, deitei na cama e fui dormir. Beleza, em momento algum ele foi atrás de mim, ou perguntar se tá tudo bem, não. Ele ficou conversando com ela até altas horas, lá na cozinha, só os dois. Naquela noite ela dormiu, lá na casa do meu filho, e no dia seguinte, de manhã, por volta de umas 11 horas mais ou menos, ela foi lá e pediu pra mim, ela falou, sogra, tem como você chamar um Uber pra mim? Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô conseguindo pedir o Uber do meu celular. Só que ela sabe que eu não tenho Uber. Eu não tenho aplicativo, eu tenho carro. E ela sabe disso, que eu não tenho nem aplicativo, ela sabe. Mas beleza. Peguei e falei pra ela, mas eu não tenho aplicativo do Uber. Você sabe, né, que eu não tenho. Nisso, meu marido estava do lado. Ele falou, mas pra onde você vai? Aí ela falou, eu vou lá no centro, no dentista. Ele falou, não, mas é caminho. Eu vou ter que ir num banco lá também, que meu banco é lá. É caminho, eu passo e deixo você no dentista. Não tem problema nenhum. Ali eu comecei, mas eu acho que eu não estava incomodada tanto por mim, mas eu estava incomodada pelo meu filho, porque eu estava vendo coisa e o meu filho não estava percebendo nada. E ao mesmo tempo eu ficava, será que eu tô vendo coisas? Ou será que realmente eu tô vendo o que tá acontecendo? Tem alguma coisa? Ou é só, tipo, proteção de mãe? Porque a minha raiva era pelo meu filho, nem tanto por mim. E lá eles foram. Naquele dia, o meu marido voltou pra casa, ele retornou pra casa muito estranho.
Eu percebi que ele tava muito estranho, ele não me olhava diretamente nos olhos. Então ali eu comecei a querer ficar atenta. Até que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha mexido no celular do meu marido. Então eu aproveitei que ele entrou pra tomar banho e tinha deixado o celular em cima da cômoda no quarto. Então eu fui correndo, peguei o celular e fui procurar alguma coisa, ver se eu achava alguma coisa. Nisso eu achei o número dela salvo, coisa que ele não tinha. Ele não tinha o celular dela. Ou seja, o dia que ele levou ela no dentista, ali eles trocaram WhatsApp e com certeza aconteceu mais alguma coisa. Então ali eu tive a certeza que eu precisava, a certeza que eu estava buscando. Porém, eu queria agir com sabedoria. Afinal, os sentimentos do meu filho também estavam em jogo. Eu não queria magoar o meu filho. E ao mesmo tempo eu também tinha um sentimento de culpa por ter confiado num cara daquele. Enfim, alguns dias se passaram e num sábado era o casamento de uma prima minha. E o meu filho ia entrar de padrinho junto com a minha sobrinha. E nesse casamento a namorada do meu filho não foi, porque ela tinha que confirmar o buffet e ela não confirmou. Então ela acabou não indo. Beleza. Nessa época, meu marido estava tomando uns remédios controlados, então ele não podia passar do horário. E antes da gente sair para ir pro casamento, eu falei para ele, olha, não esquece o remédio, porque tal hora você tem que tomar. Beleza, fomos pro casamento. Chegamos lá, a cerimônia acontecendo, a gente tudo sentado na mesa com a família, meu filho lá na frente. A coisa mais linda estava o casamento. Nisso, eu estava chegando perto do horário do remédio dele, ele falou, nossa, amor, você acredita que eu esqueci meu remédio? Vou ter que ir pra casa tomar. Só que nisso, ele saiu. Ele só falou isso pra mim e já saiu. Ele não esperou pra ver se eu queria ir junto ou se eu precisava de alguma coisa. Ele simplesmente já saiu. Beleza. Ele saiu. No que ele saiu, começou alguma coisa dentro do meu coração. Eu falava assim pra mim, vai atrás. Só que eu não queria sair, porque eu achei desfeita se eu saísse na metade do casamento. Seria chato, né, pros noivos. Mas alguma coisa ficava, vai atrás, vai atrás. Até que eu resolvi ir atrás. Peguei o carro do meu irmão e fui. Por que eu fui? Chegando em casa, no que eu abri, eu já vi alguns barulhos estranhos. Só que não estava vindo da minha casa. Então eu entrei em casa e vi que meu marido não estava dentro de casa. Então alguma coisa me falou, vai pra casa do seu filho. No que eu fui pra casa do meu filho, no que eu abri a porta, eu peguei os dois na hora H, literalmente. Ali a minha pressão já caiu. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi tirar foto, tirei foto e comecei a postar tudo nos stories. Nisso eu já liguei pro meu irmão, mandei pro meu irmão o que estava acontecendo. Meu irmão veio na hora. Meu irmão já veio, a hora que meu irmão chegou, meu irmão deu uma surra no meu marido. Ele deu uma surra. Eu também não aguentei e desci o cacete na minha nora. Nisso, meu filho já percebeu que não estava normal, meu filho também saiu do casamento e também foi pra casa. A hora que ele chegou em casa também que ele viu, foi uma decepção. Nossa, meu filho ficou muito, muito, muito triste. Aquilo arrebentou mais ainda meu coração. Mas meu filho também deu uma surra no meu marido. Meu marido apanhou literalmente. Depois que eu vi que ele tava apanhando bastante, tirei o meu irmão e meu filho de cima dele. Confesso que eu também bati bastante nela, descontei toda a minha raiva nela. Depois disso, os dois foram pra fora e ela foi procurar as coisas dela pra ela poder se vestir, porque até aí eles estavam pelados, pra ela poder ir embora. E ele, meu ex-marido, foi entrar em casa pra poder pegar as coisas dele. Ele não tem carro porque o carro é meu. No que ele foi entrar dentro de casa, eu tranquei a porta de casa e eu também já tinha trancado o portão. Eles estavam ali na área, junto com o meu irmão e junto com o meu filho. Entrei, coloquei as coisas dele tudo dentro de um saco de lixo. Fui lá, abri o portão e joguei as coisas dele lá fora. Nisso eu falei pra eles, agora vocês podem, por favor, se retirar da minha casa. Só que eles estavam pelados, porque a roupa que eles estavam vestidos assim, que estava jogado, que eles tinham tirado na hora do ato, eu também havia pegado. Então eles estavam tudo sem nada. Então coloquei eles pra fora e ali ele catou a roupa dele e começou a se vestir, ela também procurando, só que a vizinhança já tava na rua, já tinha um monte de gente na rua, tinha visto já eles pelado. E como eu falei pra vocês, eu gravando tudo e postando tudo nos meus stories. Eu não deixei de jogar nada nos meus stories, eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei com tanta raiva dos dois que eu queria fazer o possível pra acabar com a vida deles. Ali tranquei o portão, entrei pra dentro. Acalmei meu filho tava muito abalado mesmo. Acalmei meu filho. Depois de algum tempo a gente pegou, foi pra casa da minha mãe. E a hora que a gente saiu já pra casa da minha mãe, os dois já não estavam mais ali. Então eu não sei como eles fizeram pra ir embora, porque meu marido tava sem dinheiro, meu ex-marido tava sem dinheiro. Como eu falei pra vocês, o carro, as coisas era tudo meu, o cartão era tudo meu. Então eu não sei o que eles fizeram. Mas depois daí também a gente nunca mais ficou sabendo deles. Ela parece que foi embora da cidade. Tentou até, depois disso, fazer alguma coisa com ela mesma, entendeu? Não sei se é verdade, mas foi o que a gente ficou sabendo. Mas eu sei que ela foi embora, ele eu nunca mais fiquei sabendo. E é isso, gente. Quando algo te incomodar, presta atenção. Quando alguma coisa te incomodar e você sentir que não tá, que aquele incômodo não tá indo embora, presta atenção na sua intuição. Ouça a sua intuição, porque ela fala.